E vamos à última rodada, a sétima rodada do Aberto do Brasil, Terra Viva 2018. Na sexta rodada, no vídeo anterior, eu perdi para o Everaldo Matsura, grande mestre, atual campeão brasileiro, no momento da gravação desse vídeo. E na sétima rodada eu joguei com Ricardo Japiaçu, de Brasília, outro campeão brasileiro universitário. E o Ricardo é muito estudioso, está crescendo muito ultimamente. Quando eu vi que ia jogar com ele, eu falei, já vem páreo duro de novo. Ele já foi meu aluno por muitos anos em aulas individuais, treinamento individual, e recentemente também tem frequentado a Academia Xadrez Vale em treinamentos coletivos. Então isso é uma coisa que eu não posso evitar, jogar contra alunos ou ex-alunos. Em Brasília cada vez mais isso acontece, porque muita gente aqui já teve aula comigo, ou individual ou coletiva. Então vamos à partida. Estava de brancas, joguei D4. Já não estava muito com os lances como cavalo F3, transposição. Nesse torneio eu até planejei em algum momento jogar um E4 e jogar uma sideline como Rossolimo, mas na hora, no calor da disputa, a gente se apega mais às coisas que tem mais experiência, a não ser que você faça antes uma programação, um preparo, é o ideal. Num torneio você ir com tudo definido que você vai jogar, definir mesmo o que você pode jogar e preparar, ver partidas modelo, ver algumas linhas. Então eu acabei jogando o tradicional que eu sempre joguei, que é um D4 ou cavalo F3. Ele jogou o cavalo F6. Na hora eu tentei lembrar que ele jogava de pretas e lembrei que era Gambito Benco. Gambito Benco vem por essa ordem, jogando C4, C5, D5, B5. Essa é a posição que inicia o Gambito Benco. E uma linha que eu gosto de jogar aqui, não deixa entrar no Gambito Benco diretamente, isso para enfrentar jogadores que gostam do Gambito Benco ou que gostam da Budapeste. Eu gosto de jogar o cavalo F3. Quando é que você não pode jogar o cavalo F3, que vai prejudicar numa transposição o seu repertório? É quando você tem semis contra a Índia do Rei, ou tem alguma variante que não envolva cavalo F3, na Grunfeld, por exemplo. Então assim, se você joga cavalo F3, o adversário joga G6. Se você tem a clássica, tudo bem, você vai entrar na clássica. Se você tem linhas contra a Grunfeld, uma linha com cavalo F3, por exemplo, bispo G5, bispo F4, também é válido, não tem problema jogar o cavalo F3. Agora, se você tem outras linhas, o cavalo F3 já vai definir. Isso também serve para o gambito da dama. Quando joga D5, você já não tem a variante das trocas com posterior desenvolvimento do cavalo por E2, que é uma das mais perigosas. Então aqui, como a minha ideia era jogar C4, E6 e provavelmente uma catalã com G3 ou o cavalo C3 mesmo, então o cavalo F3 no segundo lance não afeta o meu repertório. O Fischer considerava um lance inferior, sólido, mais passivo, mas muito relativo, porque ele considerava que a semis era a melhor arma contra a Índia do Rei. Então ele comentava que o cavalo F3 tirava a possibilidade das brancas jogarem a semis contra a Índia do Rei. Faz sentido. A semis é uma das mais perigosas mesmo contra a Índia do Rei. Bom, mas aí eu sabia que vinha um Gambito Benco, eu joguei cavalo F3 para evitar, mas ele vem com C5. Aqui eu poderia jogar bem conservadoramente, como jogou o Everaldo Matsura, não na partida anterior, mas numa partida em 2015 ele jogou
Eu já tinha jogado E6, ele jogou com E3, e aí vai jogar tipo uma tarraxa. Mas eu gosto mais de avançar o peão. E aqui, se D6, cavalo C3, G6, E4, bispo G7, bispo E2 ou bispo B5, nós estamos numa posição que vem da Pirque. É como se jogasse uma Pirque, as brancas empregassem a variante clássica, as pretas jogam C5 e as brancas jogam D5. Tem uma partida famosa que foi a partida final de um match entre Karpov e Korchnoi, se não me engano 78, e foi, ou 74, foi, ou talvez 82, eles jogaram 3 matches, e a última partida foi essa mesma posição. O Karpov joga uma partida modelo. Quem quer conhecer bem essa posição tem que ir atrás dessa partida do Karpov contra o Korchnoi. Um dia desse eu vi uma partida do Tal, brilhante também, jogando com bispo B5, que parece que é um lance considerado até melhor que bispo E2, bispo B5. Bom, vamos voltar à posição aqui da partida. Existe o lance B5 direto. Eu já enfrentei isso aqui contra o MI, o mestre internacional Wellington Rocha, e venci a partida. Eu tinha uma boa memória dessa posição. Contra E6 eu costumo não jogar o C4, que aí seria uma transposição para Benoni, e ele tem a opção de jogar o gambito Blumenfeld, é outro. É perigoso, sempre tem muita teoria, gambito. Se o jogador está preparado, pode colocar o jogador das brancas, no caso aqui, em dificuldades. Então eu preferi, em vez de enfrentar Blumenfeld, jogar essa linha mesmo que eu gosto. Já joguei algumas vezes, quando captura, cavalo toma, dama toma, e depois você segue com E4, bispo C4. Tenta jogar com essa casa fraca, até um certo ponto é difícil para as pretas se livrarem dessa casa fraca. É uma posição bem aberta, agradável de jogar. Mas o Ricardo Japiaçu jogou B5. E aí não tinha tanta teoria nesse momento, mas lembrava, vou dar um enter aqui. Eu lembrava que o lance bispo G5, tanto na Blumenfeld, é uma das principais reações das brancas, jogar o bispo G5. Se quiser aceitar o peão aqui, tem que primeiro tomar em E6, mas o que acontece é que as pretas tomam de F, cavalo toma, deve ser, vamos colocar aqui, enter, D5. É semelhante ao Blumenfeld, só que o cavalo se deslocou um pouco aqui. E o que as pretas conseguem é um centro forte, coluna F aberta. Então, por conceitos gerais, a gente pode avaliar que essa é a compensação das pretas. Desenvolvimento, centro forte, coluna F. E, claro, essa aqui não me agradava muito enfrentar. E eu joguei o lance bispo G5. Joguei bispo G5 e ele jogou B4. Aí começa a parte complicada, porque num deslize você pode ficar inferior, porque é uma defesa agressiva que as pretas estão jogando. Eu comecei a analisar cavalo E4 e eu não estava gostando de uma posição. Até é o lance, vou voltar aqui, da Enter, é o lance mais jogado, o cavalo E4. Eu acabei jogando cavalo A4, que é interessante também. Mas o cavalo A4, eu fiquei pensando, se bispo E7, eu ia jogar D6. Mas aí na hora eu fiquei preocupado com essa linha de cavalo E7, tomaria de bispo ou de peão, e ele jogaria dama A5 ou dama B6, com a ideia de cavalo C6 e tomar o bispo. Então, como eu não tinha uma análise prévia, era muito difícil avaliar as consequências disso aqui. Parece que o bispo está muito forte, tirando roque,
mas era uma linha que eu não tinha um preparo prévio, ter examinado algumas partidas. Então eu joguei da mesma forma que acontece em outra variante, só que sem os lances E6, sem o lance E6, tem o cavalo A4. Então a posição seria assim: B5 direto aqui, bispo G5, dama B6, cavalo C3, B4, cavalo A4. Então semelhante, só que sem o lance E6. As pretas perderam um tempo com dama B6, mas não jogaram E6. E aqui o lance é bispo toma F6, vou até colocar aqui o enter, bispo toma F6 ou B3 direto. Parece que tem uma partida do Smyslov nessa linha. Ó, tem aqui do Brown, Smyslov aqui, Smyslov e Smetan, que joga com B3. Então as pretas ficam com o bispo de casas pretas forte na diagonal, é preocupante. Vamos até andar aqui um pouquinho. Mas existem até sacrifícios de qualidade. Eu mesmo já joguei uma partida nessa linha que eu sacrifiquei a qualidade, e na própria partida com o Ricardo eu tinha esse tema em mente, que em algum momento eu poderia sacrificar a qualidade. Então, com essas ideias, eu prossegui aqui na partida. Opa, aqui estamos. Ele jogou E6. E6, eu joguei cavalo C3, B5, joguei bispo G5, ele jogou B4, eu joguei cavalo A4, dama 5, e aí eu tomei em F6, G toma F6, B3. Então temos a posição da mesma natureza. Só que aqui, na partida que a gente acabou dando uma olhadinha aqui, o Smyslov conseguiu jogar um E4. Aqui o Ricardo já veio com F5. E agora? Ele vai entrar na diagonal. O E4 está sendo evitado, pelo menos aparentemente. E um detalhe importante: nesse momento eu fiz bispo toma F6 e ofereci empate. Olhei assim, estava cansado, última rodada, sem vontade de jogar, mas quando o Ricardo pensou e recusou o empate, eu tive que tirar forças ali do fundo do baú e inspiração, porque não basta você seguir jogando e jogar desanimado. Eu tive que falar, bom, então eu tenho que tentar jogar criativamente. E acabou que depois eu fiquei com um sentimento assim de gratidão por ele não ter aceitado o empate. Seria um empate morto, sem jogo. E a postura dele foi muito certa, jogar. Ele estava tão interessado na posição que ele queria jogar, independente do resultado. Essa deve ser a postura. Tá de parabéns, Ricardo. Eu que ofereci um empate muito prematuramente, mas eu estava já um pouco saturado ali de xadrez, depois de 4 dias de xadrez. Claro que o ideal é jogar torneios. Para quem quer crescer no xadrez e tem essa possibilidade de jogar um aberto todo mês, um aberto desse tipo todo mês, vai crescer no xadrez com certeza. No momento da gravação desse vídeo está tendo Floripa 2018. Um torneio desse é uma experiência incrível. Eu, como fico muito tempo sem jogar, sempre joguei muito poucos torneios, estou sempre fora de ritmo, entro no torneio meio fora de ritmo e vou pegando ritmo ao longo do torneio. Então, para mim o empate já estava satisfatório. Eu achei que eu ia ficar ali entre os 15, 20 primeiros, mas não tinha jogado um bom torneio do ponto de vista de preparo físico, preparo psicológico, mas eu joguei A4, aí eu renasci aqui das cinzas, entre aspas. Eu também não estava morto, não. Eu joguei A4, um lance que depois eu fiquei satisfeito de perceber que o lance era indicado aqui pelo Stockfish como o melhor.
E é bem interessante, a partida de repente ficou muito viva com esse E4, uma ideia semelhante ao Gambito Budapeste, só que já misturado aqui numa posição típica, parecida com a Benoni, que é uma das linhas de Benoni similares a Benoni, né? Benoni tcheca, Benoni antiga. Na verdade, Benoni tcheca é com E5. Essas são linhas da Schmidt-Benoni, que é quando joga com C5. Logo no primeiro lance, geralmente levam essas linhas. Então, cavalo G5 já estava disposto a sacrificar a qualidade. Mas se ele joga bispo G7 agora, estava pensando em dama H5. Deixa eu ver se é esse momento mesmo. Vou colocar aqui o Stockfish. Vamos pegar aqui para ajudar. Pensei em dama H5. Já dá uma boa vantagem, mas o Stockfish estava preferindo mesmo torre B1 ou torre C1. Eu estava um pouco para analisar ainda esse dama H5, porque ele toma. E aqui eu pensei mesmo, até aqui tomando de cavalo, de dama é pior, tomando de cavalo. E tem umas ideias aí, tem um D6 que aparece aqui em algumas variantes. Stockfish está dando rock, que é possível aqui. Cavalo G5, torre F5. Aí já dá para ver que a partida é muito complicada, ia ter muita coisa para analisar. Ele está dando ali uma pequena vantagem para as brancas. Mas o que aconteceu na partida depois de cavalo G5, de F, toma E4, cavalo G5, foi dama D8. Depois o Ricardo comentou comigo que achou que talvez fosse melhor jogar o bispo G7. Como é que era? Será que era depois de F5? Acho que sim. Bispo G7 e não capturar aqui. Aqui tem D toma F5, D toma E6. Pensou em rocar, mas aí uma avaliação geral. Ele não chegou a analisar variantes e parece que está agradando aqui o Stockfish. Mas vamos ver o que seguiu na partida. Depois de A4, peão toma, cavalo G5, dama D8. Minha ideia era tomar em A4, tomei. E aí veio esse lance que na hora eu vi, comecei a analisar, não acreditei que o Ricardo tinha jogado esse lance. Olha só, pula para vantagem decisiva imediatamente. Que eu dou cheque, não tem a cobertura de bispo, aliás, tem a cobertura de bispo. Se cobre de cavalo, pior ainda. Eu tomo aqui, tô tomando em D6, tá abrindo diagonal. E se ele joga bispo, foi o que ele jogou e eu tomo. Ele não pode tomar de dama porque eu tenho um duplo. Se dama toma, cavalo F6. Restam duas opções, tomar de cavalo. Eu analisei essa variante, falei, eu vou ficar muito ganho aqui com D toma E6, F toma E6, dama H5, só para tirar o roque. Aqui está dando roque grande, o Stockfish. Não cheguei a aprofundar aqui o que eu ia fazer, mas estava muito satisfeito. E aí ele tomou de rei. Eu tomei de peão aqui, porque agora estou com a ideia de cavalo toma C5. Se ele toma de peão aqui, eu ia tomar cavalo de A ou cavalo de E. Os dois são equivalentes. Talvez esse, que está mais fora de jogo, toma aqui, não pode jogar rei C7, que tem um duplo. Ou seja, a vantagem continuaria decisiva. Aí ele jogou rei C7. No momento eu achei que poderia ter alguma compensação, mas eu joguei preciso aqui. Eu joguei dama F3, é o segundo lance do engine. Dama E7. Dama E7. Bom, tem E, toma F7, roque grande. Eu preferi o terceiro lance aqui, roque.
Se ele tomar aqui de dama ou de peão, eu tomo em C5. Só não podia tomar antes, porque o meu rei estava aqui no centro. Então eu tomei, joguei o roque. Ele jogou cavalo C6. E aí eu fui dar mais trabalho para ele recuperar esse peão. Joguei toma F7. É um lance que, além de dar trabalho para recuperar, domina duas colunas. Até ele recuperar esse peão, que ele vai jogar bispo G7, torre F8, eu já desenvolvi, de preferência, duas torres das colunas centrais. Foi o que seguiu. Bispo G7, torre de AD1, estou atacando em D6, ele jogou torre de AD8, e eu joguei torre de F1. Pronto, ativei todas as minhas peças, ele jogou cavalo E5, vai recuperar o peão, um dos peões, que aqui eu tenho dois peões a mais. Joguei dama E2 e estou ameaçando dama A6. Ele toma o peão, eu entro dama A6, o ataque está forte. Estou ameaçando tomar aqui, tomar o peão de D6. Ele volta com o cavalo para defender aqui. O rei dele está muito exposto. E agora eu tenho simples. Engine dá outros lances aqui sacrificando. Eu preferi esse mais simples, que é o terceiro lance do Engine. Está ganhando pontos ali, pode passar para um lance melhor, mas eu achei muito mais simples do que calcular algum sacrifício aqui. Cavalo G5, ataca a dama. No próximo lance vai dar cheque em E6. E aí o Ricardo abandonou nessa posição. Partida de 22 lances. Então a partida foi incrível, porque na hora que eu ofereci empate, realmente estava sem espírito de luta, mas cresci durante a partida com a recusa do empate, me forçou a jogar com a verdadeira postura que a gente tem que ter no torneio, que é combativo, não importa mesmo se vai perder. Eu estava sem muita inspiração para jogar, mas isso é falta de ritmo. Esse ano, bom, eu encerrei a participação do torneio, fiquei em 12º, uma colocação satisfatória até. Esse ano talvez eu só jogue um torneio se tivesse acontecer algum torneio fechado, torneio ITT, que às vezes tem, que é torneio de norma. E se eu ficar sabendo que vai ter algum torneio desse, eu vou dar uma preparada, vou sempre tentando tirar lições. Então vou tentar chegar num espírito mais combativo, dar uma preparada nas aberturas bem definidas assim, e fazer um preparo físico. É fundamental para se jogar esses abertos. Você está com uma atividade aeróbica. Caminhada, bicicleta, natação são os ideais, são os esportes ideais para o xadrez. Então eu vou tentar seguir os meus conselhos para o próximo torneio. Então até o próximo vídeo. Valeu!